Então, quando a gente fala do tema aqui tratado, que é hermenêutica jurídica e ativismo judicial, eu volto à minha época de faculdade, onde eu não tinha a menor noção do porquê estudar filosofia. Qual que seria a utilidade da filosofia? Eu realmente não conseguia enxergar, né, porque tudo que a gente achava que se tratava de se tornar um bacharel em direito, ou um juiz, ou um advogado, seria aprender as leis, né? Aprender, decorar os códigos. E nós sabemos, pelo menos hoje, eu sei que isso é uma grande falácia. Aliás, ótimo, porque eu sou péssimo em decorar artigos de código, eu não consigo decorar número de artigo, e isso, felizmente, para mim, né, não tem muita relevância hoje em dia. Por quê? Porque o direito é muito mais do que leis, artigos de código. A hermenêutica jurídica é a teoria da interpretação das normas jurídicas. E sem isso, é impossível compreender e, portanto, qualquer operador do direito vai ter muita dificuldade de de exercer sua atividade com propriedade, se não entender que a lei é a norma jurídica. Não. Eu aprendi isso ainda estagiário, hein, Álvaro? Eu tinha acabado de entrar no escritório e tinha um artigo lá no CPC que dizia o seguinte: se a parte protocolizar a petição, mas não devolver os autos, aquilo que ela juntou no processo será desentranhado. Então eu olhava aquele artigo, né, eu percebi que a outra parte protocolizou a petição, mas não devolveu os autos. Então, lendo a literalidade da lei, eu entendia que a outra parte seria condenada à revelia, sofreria os efeitos da revelia. Isso estava no artigo de 73, o artigo 195, esse eu decorei. Mas, para minha tristeza, logo depois eu descobri, né? Naquela época não era tão fácil de pesquisar no Google, não faz tanto tempo assim, mas hoje é muito mais fácil. Eu descobri que aquela lei, aquele artigo, simplesmente não se aplicava. Não, isso aqui não vale. Mas como não? Não, a jurisprudência aqui diz que isso aqui não vale nada. Está escrito no CPC. Como que isso aqui não vale? Não vale. Então eu pergunto para vocês que são estudantes de direito, esse artigo é uma norma jurídica? Não, absolutamente. Então daí você vê a diferença. A lei não é a norma jurídica. A lei ela pode ser considerada até norma em uma outra etimologia. Por exemplo, um enunciado normativo. Outra forma de se dizer é que a lei ela até é um texto com potencial normativo. Olha que coisa mais complicada. Mas é preciso a gente estudar isso. Por quê? Porque ao entender que o texto legal não é propriamente a norma, nós vamos então buscar essas respostas. O que é a norma, então? A norma é a operação de interpretação desse texto legal e sua aplicação no caso concreto. Somente na aplicação do caso concreto é que eu vou entender qual que é a efetiva norma. Neste caso, por exemplo, muito embora o texto do CPC dissesse que a petição daqueles que devolvem o processo, os autos do processo tardiamente, ela será desentranhada, nesse caso concreto ficou evidente que a norma era justamente o contrário. Não, se devolveu fora do prazo, não há problema algum. Então, ali se vê, eu estou ilustrando aqui exatamente um caso singelo em que a lei não corresponde à norma. Exatamente. Então, no final das contas, a norma ela parte da atividade do juiz, da atividade julgadora do juiz.
E isso tudo contrapõe uma noção que vem sendo construída desde a Revolução Francesa. Quando da Revolução Francesa, tudo que não se queria, né, quando a burguesia conseguiu finalmente, com a Revolução, instituir o Estado de Direito, o que se queriam eram normas impossíveis de serem mal interpretadas, fruto do arbítrio, de uma interpretação aleatória. Então, como o Álvaro até mencionou aqui agora há pouco, é aquele jargão que o juiz seria a mera boca da lei, né? Então, o juiz ele teria o papel de um autômato. Ele olha o artigo, ele vê o caso concreto, ele faz uma operação quase que matemática e ele aplica o que está escrito. E se ele sair disso, então ele estaria agindo em erro. E isso é uma grande falácia,